Começo por cumprimentar todos os responsáveis da ATIC, a Sra. Secretária-Geral, minha querida amiga, meu querido amigo Pedro Reis, ex-colega de Governo, e em vocês, todos os outros aqui presentes. Devo dizer que tenho vindo a falar convosco e com a Associação já há algum tempo, e falávamos ali fora, em jeito de preâmbulo desta minha conversa convosco, que é um bocadinho provocatória e de desafio e de vos mostrar porque é que precisamos tanto deste setor, que é mais o meu papel de cliente do setor e não tanto de tutela do setor. A minha colega já terá falado nessa qualidade anteriormente, mas dizia eu que já é tempo, depois de eu ter sido conhecedor também de todos os estudos, de partirmos para a fase seguinte. E isso é um desafio que eu levei aqui da doutora Cecília Meireles, e em conjunto com a minha colega do Ambiente, iremos com certeza dar os passos subsequentes no sentido de materializarmos aquilo que é necessário e não andarmos aqui neste meio campo. Temos que rematar a baliza para não perdermos aquilo que o Sr. Professor dizia há pouco, forma de encontrar esse momento da neutralidade carbónica que tantos anseiam, tantos falam, tantos proclamam, mas depois os passos que são essenciais não são dados. E por isso, a primeira mensagem, que seria quase a final, mas transmitir que tem o compromisso do Governo que vamos fazer esse caminho e vamos fazer um caminho com tangibilidade, concreto, para apresentarmos soluções e passarmos dos protótipos à realidade comercial, porque é assim e só assim que conseguimos garantir os objetivos finais. Dizia eu que vocês representam um setor que é essencial. Ainda ontem, no Conselho de Ministros, as obras que foram apresentadas só por si já justificariam a necessidade de nós avançarmos com todos estes projetos para não perder competitividade do setor. Reparem bem que ontem anunciámos a PPP2, a Parceria Público-Privada 2, o segundo troço de alta velocidade, 2,4 mil milhões de euros, que representou o mesmo, só este troço, o mesmo que 10 anos de investimento em ferrovia tradicional, do Ferrovia 2020. Ou seja, num único troço da alta velocidade no total são 21 mil milhões de euros, um único troço representa 10 anos de investimento em ferrovia tradicional, o Ferrovia 2020. E, portanto, diz bem da magnitude de ciclo de investimento público e infraestrutural que estamos a viver no nosso país. Estamos a falar de largas dezenas de milhares de milhões de euros. Na alta velocidade, 21 mil milhões de euros. No novo aeroporto, cerca de 8 mil milhões de euros. Na terceira travessia do Tejo, 4 mil milhões de euros. No novo túnel Algestra-Faria, 2 mil milhões de euros. Portanto, é investimento estruturante, essencial para o crescimento económico do país, para tornar o país mais justo do ponto de vista territorial, mais capaz de absorver mais investimento esse que possa ser gerador de riqueza e, concomitantemente, essa riqueza ser distribuída de forma justa. E isso é essencial. Nós não entendemos, não temos uma visão das infraestruturas como um fim em si mesmo. Não é um meio para atingir um fim. É um meio ao serviço da economia. Dou-vos um pequeno exemplo. Um exemplo que também, de alguma forma, toca no vosso setor, ainda que de forma tangencial. O IC35, uma estrada há muito ansiada. O IC35 é uma estrada que serve Severo do Voga. Ora, Severo do Voga é uma pequena cidade que tem um investimento internacional da CS Wind, onde são construídas as torres, os geradores eólicos e as pás geradoras eólicas. Ora, o IC35, depois essas torres têm que ser escoadas pelo Porto de Aveiro, que está ali logo ao lado. O IC35 não é capaz de o fazer. Temos que fechar as estradas todas, bloquear as estradas todas, porque nem os raios de curvatura da estrada estão adequados a um investimento internacional que escolheu o nosso país e aquela região do país para se estabelecer. Ora, as infraestruturas têm que andar a par e passo com a economia. O mesmo digo do vosso setor. O vosso setor tem que acompanhar a par e passo aquilo que são os objetivos estratégicos em termos infraestruturais de investimento. Mas podia-vos também falar de outra área que tenho a honra de tutelar, que é a habitação. Com 9 mil milhões de euros de investimento público, o maior investimento de sempre desde o 25 de Abril, nos últimos 50 anos, 150 mil fogos financiados por Orçamento de Estado, BEI, fundos europeus, mas que paralelamente, tem uma visão também de que o Estado, por si, não consegue resolver o problema da habitação. E, por isso, o choque fiscal que apresentámos, com o IVA a 6% para a construção,
vai, mais uma vez, de forma tangencial, aí não diria quase tangencial, diria secante, porque interage diretamente com o vosso setor. Nós precisamos de construir mais aquilo que construímos no início da década de 2000. Temos que voltar a esse ritmo para colmatar um déficit de oferta que temos no nosso país. E por isso o choque fiscal do IVA a 6%, os contratos de investimento que permitem aos investidores, aos promotores, garantir condições fiscais de IVA a 6%, IRC a 0%, IMI a 0%, AIMI a 0%, IMT a 0%. Isto não é um choque fiscal, isto é uma ausência total de fiscalidade no sentido de incentivar este setor. Ora, se este setor depois encontrar um gargalo na vossa indústria, todas as medidas fiscais morreram na praia, todos os incentivos que estamos a criar, toda a facilitação no processo de licenciamento, toda a visão, todo o financiamento que encontramos europeu, o Orçamento de Estado, vai morrer na praia, porque o gargalo da indústria do cimento não permitiu que pudéssemos construir este país que é melhor e, acima de tudo, é necessário, porque há um país adiado. E que país adiado é que vos falo? Falo-vos de um país que na década de 80 e 90 conseguiu construir mais de 1.200 km de autoestrada, mas que os missing links ficaram por realizar. Houve um país que ficou em stand-by, uma cidade como Porto Alegre que não tem autoestrada, uma cidade como Beja que não tem autoestrada. E por isso este governo, de uma forma muito concreta, muito objetiva, lançou o desafio da A26 a ligar Sines a Beja, do IP2, transformação em autoestrada, a unir a A6, Porto Alegre, a A23, o IC31 de Castelo Branco até à fronteira, a conclusão da A13, que quem é utilizador da A13 percebe que tem 2 troços que não estão concluídos e, portanto, em Almeirinha a conclusão da A13, depois a sua conexão ao futuro aeroporto de Alcochete, mas depois a ancoragem na A6, mas a norte, a ligação ao Norte de Souselas a Coimbra, para depois nos podermos ligar ao IP3. Sim, o IP3 em perfil de autoestrada, tomada decisão absolutamente histórica do atual governo, em sintonia com as duas CIMs, de Lafões e de Coimbra, porque é com os municípios, com as populações, com o tecido real, económico, social, político, que nós temos que conviver e fazer crescer este país. Mas continuando mais para norte, o IC26, o IC6, o IC9, a ponte do Rio Macens em Vimioso, a variante de Vinhais, a circular à capital do pentágono ou do quadrilátero bracarense, Braga, todas essas dimensões, para vos falar também do IC35 que vos falei há pouco. E, portanto, essa dimensão rodoviária é uma realidade que precisamos do vosso setor. Mas agora vamos para a ferrovia, onde nós já entregámos a linha da Beira Alta, com a concordância na Mialhada, a servir o Porto de Aveiro. Concluímos a eletrificação da linha do Algarve, está em certificação. Eu próprio tive a honra de andar já em testes na linha Évora-Caia, que está concluída. O primeiro troço em Portugal, capacitado para alta velocidade. Eu repito, o primeiro troço em Portugal, capacitado para alta velocidade, está concluído, está no processo de certificação de segurança nesta fase. A eletrificação da linha do Oeste está a ser concluída. E deixem-me dizer-vos, a linha do Douro, que há tanto tempo era adiada, nós estamos em obra neste momento, do Mar Canaveses à Régua, mas tomámos a decisão de Régua Pocinho, Barca d'Alva, eletrificação completa da linha do Douro. Isto na ferrovia convencional. Mas depois também na ferrovia convencional fomos capazes de garantir a ferrovia para mercadorias em Leixões. Leixões é um porto eminentemente urbano, mas que não estava capacitado do ponto de vista ferroviário, mas Sines, muito, muito importante. A preparação da linha de Sines para comboios de 750 metros e sua ancoragem no corredor internacional sul. Falei-vos da alta velocidade também há pouco, com a parceria público-privada 2, a PPP 3 até junho estará lançada e teremos todo o troço lançado entre Lisboa e o Porto para garantir 1h15 em 2032. Mas podia-vos falar do novo aeroporto, mas também não esquecendo que o país não é só Lisboa. No Francisco Sá Carneiro concluímos as obras de reforço da pista. O Francisco Sá Carneiro hoje faz 17 milhões de passageiros ano. Há 10 anos atrás fazia 8, duplicou em 10 anos.
E esse reforço da pista é essencial. Hoje queremos apostar no Francisco Sá Carneiro como um segundo grande aeroporto, cada vez com mais componente hub, não ser só um aeroporto de porto a porto, ponto a ponto. E esse desafio de não termos um Portugal macrocéfalo, centrado em Lisboa, é essencial. Todas as obras que vos falei, de alguma forma, criam justiça territorial. E também nos aeroportos nós precisamos dessa justiça. Falamos todos do aeroporto de Lisboa, sim, mas não nos esquecemos do Sá Carneiro, não nos esquecemos de Faro, onde também atingimos os 10 milhões de passageiros. À custa muito de um setor estratégico que é o turismo, mas onde as infraestruturas trabalham ao serviço da economia. Também aí é um exemplo. Podia-vos falar, falando de turismo, falar da Madeira, no Funchal, onde investimos num radar lidar. Todos nós já viajámos para o Funchal e quantas vezes não ouvimos, ou connosco, ou com amigos, ou com familiares, em que o voo não pôde aterrar por causa dos voos, os conhecidos ventos cruzados. O radar lidar está instalado, está em teste, daqui a um ano acabaram esses impedimentos e dinamizamos o turismo, dinamizamos a região, dinamizamos um aeroporto que hoje faz 5 milhões de passageiros. Fazia 2,6 ainda há 10 anos atrás. E isso é relevante. O país cresce a bom ritmo, mas hoje tem um governo profundamente reformista, profundamente empenhado na construção deste Portugal diferente. Um Portugal capaz de oferecer a cada um de nós a possibilidade de implementar os seus projetos de felicidade em liberdade. Essa é a palavra de ordem, liberdade. A segunda palavra de ordem eu diria que é o princípio da subsidiariedade. O governo não tem que fazer tudo e por isso as parcerias com a ATIC, por exemplo, como por exemplo também as parcerias com os municípios, com o setor privado, esta ausência total de um dogmatismo quase militante de que o Estado tem que ser o hipercentralizador e macrocéfalo também aí, como Lisboa, também representa de alguma forma essa dimensão. Não, essa não é a nossa visão. E por isso esta capilaridade fina, o tecido associativo, empresarial, sindical, nós temos de trabalhar com todos. E por isso, termino como comecei. A ATIC pode contar connosco na construção deste Portugal maior, nesta necessidade de caminharmos, não podemos à segunda-feira em Bruxelas, defender as metas e que a Europa vai à frente do resto do mundo e depois, a montante, não estarmos a fazer os passos necessários e suficientes para podermos prosseguir esse país mais verde, mais amigo do ambiente, não prejudicando a economia. Nós, este caminho verde, a Europa não abdica dele, mas não pode abdicar de um caminho de crescimento, sob pena de não conseguirmos garantir essa grande conquista que é um Estado social que nós queremos manter, acarinhar, mas torná-lo cada vez mais eficaz e com capacidade de financiamento, e para isso precisamos de fazer crescer a nossa economia. E muito obrigado pelo vosso simpático convite, e agora a bola, eu diria que está do nosso lado para podermos fazer uma proposta para podermos trabalhar nessa vertente mais concreta de quais são os prazos depois do Sr. Professor e da Academia e dos consultores terem estudado como é que nós podemos dar o passo seguinte, e eu e a minha colega do Ambiente com certeza estaremos cá para, em conjunto com todo o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, prosseguirmos essa caminhada. Muito obrigado a todos.